Eles vieram buscar-te, concluiu Marcos. Não, respondeu ela, agarrando-lhe o braço com uma força surpreendente. Eles vieram para me silenciar. O Jackson não comunicou o meu desaparecimento à polícia, pois não? Perguntou ela a Joseph, que acenou com a cabeça. Porque o meu pai não quer envolver as autoridades. Ele quer encontrar-me antes que eu possa falar. Falar sobre o quê? Perguntou Elijah. Alexandra ergueu o pendrive que Marcos tinha encontrado na sua bolsa, com provas de como Westwood está a destruir sistematicamente as comunidades agrícolas, incluindo documentos sobre como o meu pai subornou agentes bancários para negar empréstimos a agricultores negros. Marcos e Joseph trocaram olhares surpreendidos. Lá fora, os homens aproximavam-se da casa. Temos 2 minutos antes que eles entrem. Marcos calculou, uma determinação repentina tomando conta dele. Ele se virou para Alexandra. Se eu estiver a mentir, eu não estou, respondeu ela. E posso provar, mas preciso de um computador seguro. Marcos olhou para o filho, para Joseph, e finalmente, para a carta de despejo sobre a mesa. Num instante, tomou a sua decisão. Elijah, pega na minha espingarda e no kit de emergência, ordenou ele, ajudando Alexandra a levantar-se. Joseph, podes dar-nos cobertura? O vizinho sorriu com um brilho desafiador nos olhos. Como nos velhos tempos, Marcos. Para onde vamos? Perguntou Alexandra, enquanto Marcos a guiava para os fundos da casa, para um lugar que nem o seu pai nem o seu cão de guarda conheciam. Ele respondeu, abrindo uma porta camuflada sob o tapete da cozinha. Prepare-se para um passeio pelos túneis que os nossos antepassados usavam para escapar de pessoas como o seu pai. Enquanto desciam na escuridão, Marcos percebeu que pela primeira vez em anos, havia um caminho arriscado e improvável, mas um caminho, e acima deles, ouviu-se a primeira batida firme na porta da frente. Os túneis eram estreitos, úmidos, e cheiravam a terra molhada. Enquanto avançavam na escuridão, iluminados apenas pela lanterna de Elijah, Marcos explicou em voz baixa. Estes túneis foram construídos durante a Guerra Civil como parte da Underground Railroad. Os meus tetos-avós ajudaram escravos fugitivos a escapar por aqui. Alexandra caminhava com dificuldade, apoiando-se em Marcos. E agora estão a salvar. Westwood, murmurou ela. A ironia não me escapa. Após 20 minutos, eles emergiram em um celeiro abandonado na propriedade de Joseph. Elijah conectou o pendrive ao laptop que trouxera na mochila. Na tela, centenas de documentos apareceram. Contratos, e-mails, relatórios financeiros. Meu Deus, Joseph! Sussurrou ele olhando por cima do ombro do rapaz. Isso é dinamite pura, disse Alexandra, apontando para uma pasta. Projeto de erradicação. O plano do meu pai para eliminar os agricultores independentes em 5 estados, começando pelos proprietários negros. Marcos sentiu um nó no estômago ao ler os detalhes. Instruções explícitas para negar empréstimos a agricultores com perfis indesejáveis. Manipulação dos preços das sementes para pequenos produtores. Contaminação deliberada da terra para desvalorização. Como descobriste isto? Ele perguntou olhando para Alexandra. Encontrei por acaso enquanto revisava contratos. Ela respondeu com o olhar fixo no ecrã. Confrontei o meu pai. Ele disse que era um progresso inevitável, que pessoas como vocês estavam condenadas de qualquer maneira. Ele disse que eu precisava crescer e aceitar como o mundo funciona. Ela fez uma pausa com os olhos cheios de determinação. Foi quando decidi copiar tudo e fugir. A tempestade não foi planejada. Elijah interrompeu. Alguém está a chegar. Através do monitor de segurança improvisado que Joseph mantinha no celeiro, eles viram 3 SUVs pararem na entrada da propriedade. Encontraram-nos. Marcos concluiu. Não, Alexandra corrigiu. Encontraram o último lugar que alguém está a chegar. Através do monitor de segurança improvisado que Joseph mantinha no celeiro, viram 3 SUVs a parar na entrada da propriedade. Eles encontraram-nos, concluiu Marcos. Não, Alexander corrigiu. Eles encontraram o último lugar que eu queria visitar. Todas as cabeças se viraram para ela.
O escritório regional da Westwood ou escritório regional da Westwood fica a 10 quilômetros daqui. Eu estava a caminho quando o meu avião caiu. Hoje há uma reunião anual. Todos os diretores regionais, a imprensa local, o procurador do estado. O meu pai vai anunciar a expansão da empresa. Um brilho perigoso apareceu nos olhos de Marcos. E se aparecêssemos na reunião? Impossível, protestou Joseph. O local estará cercado por segurança. Não para a filha do proprietário, retrucou Marcos olhando para Alexandra. Estão à minha procura, lembrou-lhe ela. Exatamente. E vão encontrar-me. 2 horas depois, um carro alugado parou em frente ao imponente edifício de vidro da Westwood AgriCorp. Alexandra, vestida com roupas emprestadas da filha de Joseph, saiu com um ligeiro mancar. Os seus olhos, escondidos atrás de óculos escuros, transmitiam uma determinação inabalável. Menina Westwood, exclamou o segurança surpreendido. O seu pai está à procura do Dash desesperadamente. Preciso de falar com ele imediatamente. Alce interrompeu ela com autoridade. É urgente. Enquanto a acompanhavam para dentro, ninguém reparou em Elijah a esgueirar-se pelas traseiras, ligando um pequeno dispositivo à rede informática do edifício, dando a Marcos, que esperava, no carro, acesso remoto aos ecrãs de projeção do auditório. No palco, Richard Westwood, um homem de cabelos grisalhos, com um fato impecável, estava a meio do seu discurso quando as portas se abriram. Alexandra, exclamou ele genuinamente aliviado. Graças a Deus que estás bem. A sua filha avançou pelo corredor central, observada por dezenas de executivos, jornalistas e convidados. Papá, disse ela, a sua voz ecoando no microfone, aberto, precisamos de falar sobre o projeto Eradicação. O rosto de Richard empalideceu. Não sei do que estás a falar. Estás confusa. Precisamos de um médico, Dash. Confusa? Ela riu sem humor. Como é que os agricultores ficam confusos quando lhes negam empréstimos devido à instabilidade financeira fabricada pelos seus bancos? O burburinho cresceu na plateia. Richard fez um gesto discreto e Jackson Bennett começou a aproximar-se. Bateu com a cabeça. Tentou Richard forçando um sorriso. Vamos conversar em particular. Naquele momento, os enormes ecrãs do auditório piscaram. O logótipo da Westwood desapareceu, substituído por documentos internos, e-mails, memorandos, folhas de cálculo, todos com o cabeçalho da empresa. O que é isso? Perguntou alguém na plateia. A verdade, respondeu Alexander, enquanto o ecrã mostrava diretrizes explícitas para a discriminação racial na concessão de empréstimos. Richard Westwood congelou, vendo o seu império desmoronar-se diante dos seus olhos em tempo real. Desliguem isso, ordenou ele. Mas era tarde demais. Jackson finalmente alcançou Alexandra, agarrando-a pelo braço. Eu não faria isso, advertiu uma voz forte. Marcus Davenport apareceu no corredor, acompanhado pelo procurador estadual que havia sido convidado para o evento. Este homem acabou de agredir a principal demandante num processo federal por discriminação, declarou Marcus, apontando para Jackson. E temos provas suficientes para uma investigação completa da Westwood AgriCorp por violação dos direitos civis. Os flashes das câmaras explodiram. Os jornalistas digitavam furiosamente nos seus telemóveis. Richard Westwood, pela primeira vez em décadas, ficou sem palavras. Marcus avançou até ficar cara a cara com um homem que quase destruíra tudo o que ele amava. Pode ter milhares de milhões, Sr. Westwood, disse ele com a voz calma, mas afiada como aço. Mas há coisas que simplesmente não estão à venda. Naquele momento, as portas do auditório se abriram novamente. Dezenas de agricultores brancos, negros e latinos entraram, muitos deles segurando documentos idênticos de rejeição de empréstimos. Richard olhou para a sua filha, vendo a traição nos seus olhos. Mas o que ele não percebeu foi que a verdadeira traição tinha sido contra tudo o que Alexander acreditava ser certo. Ele ainda não sabia, mas tinha acabado de perder muito mais do que a sua reputação ou o seu império. E quando as algemas se fecharam nos pulsos de Jackson Bennett, ninguém,
Percebeu ou sabia ainda, mas acabara de perder muito mais do que a sua reputação ou o seu império. E quando as algemas se fecharam nos pulsos de Jackson Bennett, ninguém reparou no pequeno sorriso que Marcus e Alexander trocaram. O início silencioso de algo que nenhum império poderia comprar ou vender. 6 meses depois, a mesma terra que quase perderam para os bancos, e as empresas estava a florescer com uma energia renovada. Marcus Davenport observava da sua varanda os campos agora repletos de culturas diversas. Não apenas milho, mas vegetais orgânicos, ervas medicinais e frutas raras que ele nunca pensou que cresceriam em Cedar Grove. O sol da tarde dourava a fazenda que agora tinha um novo nome. Terra Ray Cooperative. Uma placa de madeira pintada por Elijah balançava suavemente com a brisa da primavera, simbolizando a transformação radical que ocorreu após o que a imprensa chamou de escândalo de Westwood. Alexandra ofereceu café, aproximando-se com 2 canecas fumegantes. 6 meses também mudaram muito nela. O terno corporativo deu lugar a jeans, camisetas e botas de trabalho. Seu cabelo, antes sempre impecavelmente arrumado, agora dançava livremente ao vento. Mas a maior mudança estava em seus olhos. Um brilho de determinação que o dinheiro nunca poderia comprar. Recebemos a confirmação, anunciou ela, sentando-se ao lado dele. O tribunal aceitou o acordo. A Westwood AgriCorp pagará 220 milhões em indenização aos agricultores prejudicados em 5 estados. Marcus assentiu, tomando um gole de café. Eles vieram buscar-te, concluiu Marcus. Não, respondeu ela, agarrando-lhe o braço com uma força surpreendente. Eles vieram para me silenciar. O Jackson não comunicou o meu desaparecimento à polícia, pois não? Perguntou ela a Joseph, que acenou com a cabeça. Porque o meu pai não quer envolver as autoridades. Ele quer encontrar-me antes que eu possa falar. Falar sobre o quê? Perguntou Elijah. Alexandra ergueu o pendrive que Marcus tinha encontrado na sua bolsa, com provas de como Westwood está a destruir sistematicamente as comunidades agrícolas, incluindo documentos sobre como o meu pai subornou agentes bancários para negar empréstimos a agricultores negros. Marcus e Joseph trocaram olhares surpreendidos. Lá fora, os homens aproximavam-se da casa. Temos 2 minutos antes que eles entrem. Marcus calculou, uma determinação repentina tomando conta dele. Ele se virou para Alexandra. Se eu estiver... A mentir eu não estou, respondeu ela. E posso provar. Mas preciso de um computador seguro. Marcus olhou para o filho, para Joseph, e finalmente para a carta de despejo sobre a mesa. Num instante, tomou a sua decisão. Elijah, pega na minha espingarda e no kit de emergência, ordenou ele, ajudando Alexandra a levantar-se. Joseph, podes dar-nos cobertura? O vizinho sorriu com um brilho desafiador nos olhos. Como nos velhos tempos, Marcus. Para onde vamos? Perguntou Alexandra. Enquanto Marcus a guiava para os fundos da casa, para um lugar que nem o seu pai nem o seu cão de guarda conheciam, ele respondeu, abrindo uma porta camuflada sob o tapete da cozinha. Prepare-se para um passeio pelos túneis que os nossos antepassados usavam para escapar de pessoas como o seu pai. Enquanto desciam na escuridão, Marcus percebeu que pela primeira vez em anos havia um caminho arriscado, improvável. Mas um caminho. E acima deles ouviu-se a primeira batida firme na porta da frente. Os túneis eram estreitos, úmidos e cheiravam a terra molhada. Enquanto avançavam na escuridão, iluminados apenas pela lanterna de Elijah, Marcus explicou em voz baixa. Estes túneis foram construídos durante a Guerra Civil como parte da Underground Railroad. Os meus tetos-avós ajudaram escravos fugitivos a escapar por aqui. Alexandra caminhava com dificuldade, apoiando-se em Marcus. E agora estão a salvar um Westwood, murmurou ela. A ironia não me escapa. Após 20 minutos eles emergiram em um celeiro abandonado na propriedade de Joseph. Elijah conectou o pendrive ao laptop que trouxera na mochila. Na tela, centenas de documentos apareceram. Contratos, e-mails, relatórios financeiros. Meu Deus, Joseph, sussurrou ele olhando por cima do ombro do rapaz.
Isso é dinamite pura, disse Alexandra apontando para uma pasta. Projeto de erradicação. O plano do meu pai para eliminar os agricultores independentes em 5 estados, começando pelos proprietários negros. Marcos sentiu um nó no estômago ao ler os detalhes. Instruções explícitas para negar empréstimos a agricultores com perfis indesejáveis. Manipulação dos preços das sementes para pequenos produtores. Contaminação deliberada da terra para desvalorização. Como descobriste isto? Ele perguntou olhando para Alexandra. Encontrei por acaso enquanto revisava contratos. Ela respondeu com o olhar fixo no ecrã. Confrontei o meu pai. Ele disse que era um progresso inevitável, que pessoas como vocês estavam condenadas de qualquer maneira. Ele disse que eu precisava crescer e aceitar como o mundo funciona. Ela fez uma pausa com os olhos cheios de determinação. Foi quando decidi copiar tudo e fugir. A tempestade não foi planejada. Elijah interrompeu. Alguém está a chegar. Através do monitor de segurança improvisado que Joseph mantinha no celeiro, eles viram 3 SUVs pararem na entrada da propriedade. Encontraram-nos, Marcos concluiu. Não, Alessandra corrigiu. Encontraram o último lugar que alguém está a chegar. Através do monitor de segurança improvisado que Joseph mantinha no celeiro, viram 3 SUVs a parar na entrada da propriedade. Eles encontraram-nos, concluiu Marcos. Não, Alexander corrigiu. Eles encontraram o último lugar que eu queria visitar. Todas as cabeças se viraram para ela. O escritório regional da Westwood fica a 10 quilômetros daqui. Eu estava a caminho quando o meu avião caiu. Hoje há uma reunião anual. Todos os diretores regionais, a imprensa local, o procurador do estado. O meu pai vai anunciar a expansão da empresa. Um brilho perigoso apareceu nos olhos de Marcos. E se aparecêssemos na reunião? Impossível, protestou Joseph. O local estará cercado por segurança. Não para a filha do proprietário, retrucou. Marcos olhando para Alexandra. Estão à minha procura, lembrou-lhe ela. Exatamente. E vão encontrar-me. 2 horas depois, um carro alugado parou em frente ao imponente edifício de vidro da Westwood AgriCorp. Alexandra, vestida com roupas emprestadas da filha de Joseph, saiu com um ligeiro mancar. Os seus olhos escondidos atrás de óculos escuros transmitiam uma determinação inabalável. Menina Westwood, exclamou o segurança surpreendido. O seu pai está à procura do Dash desesperadamente. Preciso de falar com ele imediatamente. Is interrompeu ela com autoridade. É urgente. Enquanto a acompanhavam para dentro, ninguém reparou em Elijah a esgueirar-se pelas traseiras, ligando um pequeno dispositivo à rede informática do edifício, dando a Marcos, que esperava, no carro, acesso remoto aos ecrãs de projeção do auditório. No palco, Richard Westwood, um homem de cabelos grisalhos, com um fato impecável, estava a meio do seu discurso quando as portas se abriram. Alexandra, exclamou ele, genuinamente aliviado. Graças a Deus que estás bem. A sua filha avançou pelo corredor central, observada por dezenas de executivos, jornalistas e convidados. Papá, disse ela, a sua voz ecoando no microfone, aberto. Precisamos de falar sobre o projeto Erradicação. O rosto de Richard empalideceu. Não sei do que estás a falar. Estás confusa. Precisamos de um médico, Dash. Confusa? Ela riu sem humor. Como é que os agricultores ficam confusos quando lhes negam empréstimos devido à instabilidade financeira fabricada pelos seus bancos? O burburinho cresceu na plateia. Richard fez um gesto discreto e Jackson Bennett começou a aproximar-se. Bateu com a cabeça. Tentou Richard, forçando um sorriso. Vamos conversar em particular. Naquele momento, os enormes ecrãs do auditório piscaram. O logótipo da Westwood desapareceu, substituído por documentos internos, e-mails, memorandos, folhas de cálculo, todos com o cabeçalho da empresa. O que é isso? Perguntou alguém na plateia. A verdade, respondeu Alexander, enquanto o ecrã mostrava diretrizes explícitas para a discriminação racial na concessão de empréstimos. Richard Westwood congelou, vendo o seu império,
desmoronar-se diante dos seus olhos em tempo real. Desliguem isso, ordenou ele, mas era tarde demais. Jackson finalmente alcançou Alexandra, agarrando-a pelo braço. Eu não faria isso, advertiu uma voz forte. Marcus Davenport apareceu no corredor, acompanhado pelo procurador estadual que havia sido convidado para o evento. Este homem acabou de agredir a principal demandante num processo federal por discriminação, declarou Marcus apontando para Jackson. E temos provas suficientes para uma investigação completa da Westwood AgriCorp por violação dos direitos civis. Os flashes das câmaras explodiram. Os jornalistas digitavam furiosamente nos seus telemóveis. Richard Westwood, pela primeira vez em décadas, ficou sem palavras. Marcus avançou até ficar cara a cara com o homem que quase destruíra tudo o que ele amava. Pode ter milhares de milhões, Sr. Westwood, disse ele, com a voz calma, mas afiada como aço. Mas há coisas que simplesmente não estão à venda. Naquele momento, as portas do auditório se abriram novamente. Dezenas de agricultores brancos, negros e latinos entraram, muitos deles segurando documentos idênticos de rejeição de empréstimos. Richard olhou para a sua filha, vendo a traição nos seus olhos. Mas o que ele não percebeu foi que a verdadeira traição tinha sido contra tudo o que Alexander acreditava ser certo. Ele ainda não sabia, mas tinha acabado de perder muito mais do que a sua reputação ou o seu império. E quando as algemas se fecharam nos pulsos de Jackson Bennett, ninguém percebeu Osabia ainda, mas acabara de perder muito mais do que a sua reputação ou o seu império. E quando as algemas se fecharam nos pulsos de Jackson Bennett, ninguém reparou no pequeno sorriso que Marcus e Alexander trocaram. O início silencioso de algo que nenhum império poderia comprar ou vender. 6 meses depois, a mesma terra que quase perderam para os bancos e as empresas estava a florescer com uma energia renovada. Marcus Davenport observava da sua varanda os campos agora repletos de culturas diversas. Não apenas milho, mas vegetais orgânicos, ervas medicinais e frutas raras que ele nunca pensou que cresceriam em Cedar Grove. O sol da tarde dourava a fazenda, que agora tinha um novo nome. Terra Recuperative. Uma placa de madeira pintada por Elijah balançava suavemente com a brisa da primavera, simbolizando a transformação radical que ocorreu após o que a imprensa chamou de escândalo de Westwood. Alexandra ofereceu café, aproximando-se com 2 canecas fumegantes. 6 meses também mudaram muito nela. O terno corporativo deu lugar a jeans, camisetas e botas de trabalho. Seu cabelo, antes sempre impecavelmente arrumado, agora dançava livremente ao vento, mas a maior mudança estava em seus olhos. Um brilho de determinação que o dinheiro nunca poderia comprar. Recebemos a confirmação, anunciou ela, sentando-se ao lado dele. O tribunal aceitou o acordo. A Westwood AgriCorp pagará 220 milhões em indenização aos agricultores prejudicados em 5 estados. Marcus assentiu, tomando um gole de café. O seu pai renunciou oficialmente. O conselho o expulsou de qualquer maneira. Ele está enfrentando acusações criminais por fraude bancária e discriminação racial sistemática. Alexandra suspirou. E eu perdi a minha herança, mas ganhei a minha consciência. Foi uma troca justa? Ela sorriu olhando para os campos onde dezenas de pessoas trabalhavam. Muitos eram ex-funcionários de fazendas falidas, agora membros da cooperativa criada com parte do acordo judicial que Alexandra havia negociado. O melhor negócio que já fiz. Uma carrinha da família subiu a estrada e estacionou ao lado do celeiro renovado. Joseph saiu, seguido por uma equipe de reportagem local. Viemos fazer uma reportagem sobre o programa de mentoria, explicou ele, caminhando em direção a Marcus Ouriung. Os jovens agricultores estão atraindo a atenção nacional. O projeto que transformou a fazenda de Marcus, que estava quase falida, em uma cooperativa modelo, surpreendeu a todos. Usando parte dos fundos de indenização, eles iniciaram um programa para jovens negros e latinos aprenderem agricultura sustentável, microfinanças e empreendedorismo rural. Dá para acreditar, comentou Joseph, observando Elijah orientar os
adolescentes sobre o novo sistema de irrigação que ele mesmo havia projetado. Há um ano, quase perdemos tudo. Marcos sentiu o peso dessa verdade. Sabe o que Sarah diria agora? Aquela mulher incrível? Provavelmente algo sobre como as sementes mais resistentes crescem após as piores tempestades, respondeu Joseph, lembrando-se da falecida esposa de Marcos, que era amiga da sua família há décadas. Exatamente, sorriu Marcos, sentindo a presença dela de alguma forma. Do outro lado da propriedade, os antigos SUVs de segurança da Westwood, agora pintados com o logótipo da cooperativa, transportavam cestas de alimentos para comunidades que antes lutavam para ter acesso a produtos frescos. O que antes era um símbolo de intimidação, tornou-se um instrumento de conexão. Na nova sala comunitária construída no local onde ficava o celeiro destruído pela tempestade, os jovens, vestidos estavam a transportar cestas de alimentos para comunidades que antes lutavam para ter acesso a produtos frescos. O que antes era um símbolo de intimidação, tornou-se um instrumento de conexão. Na nova sala comunitária construída onde ficava o celeiro destruído pela tempestade, famílias de agricultores se reuniam semanalmente. Lá, eles compartilhavam conhecimentos, recursos e sonhos. O mapa na parede mostrava os pontos de entrega da cooperativa, restaurantes locais, mercados comunitários, escolas. Alexandra aproximou-se de Marcos enquanto ele observava a cena. Nunca me respondeste quando te perguntei por que me salvaste naquela noite, disse ela. Depois de tudo o que o meu pai fez a pessoas como tu. Marcos contemplou a pergunta por um momento. A minha mãe costumava dizer que a verdadeira liberdade está em escolher ser melhor do que aqueles que tentaram diminuir-te. Ela entrelaçou os dedos nos dele, um gesto que se tornara natural nos últimos meses. E tu escolheste salvar a filha do homem que tentou arruinar-te. Não, Marcos corrigiu suavemente. Eu escolhi salvar uma pessoa em perigo. Só então descobri quem tu eras. Vocês eram. E então ele fez uma pausa. Você escolheu ser mais do que o seu sobrenome. Elijah correu até eles interrompendo o momento. Pai, Alexandra, recebemos o e-mail do Departamento de Agricultura. Eles aprovaram a nossa proposta de expandir o programa modelo para 50 fazendas em 3 estados. A notícia provocou uma pequena comoção entre todos os presentes. Anos de trabalho, esperança e determinação finalmente reconhecidos em escala nacional. Quando o sol começou a se pôr, tingindo os campos de dourado, Marcos subiu em uma pequena plataforma para agradecer a todos. Todos. Ao seu lado, Alexandra, Joseph e Elijah representavam o novo futuro que construíram juntos. Um ano atrás Marcos começou a falar, carregando o peso e a leveza de alguém que conheceu tanto a derrota quanto a vitória. Eu estava a ler um aviso de despejo quando um avião caiu no meu campo. Achei que fosse apenas mais uma tempestade na minha vida. Risos suaves ecoaram pela multidão. Mas o que aprendi desde então é que as nossas maiores quedas podem ser o início dos nossos maiores voos. Os sistemas criados para nos excluir podem ser redesenhados para nos fortalecer. Aprendi desde então é que as nossas maiores quedas podem ser o início dos nossos voos mais altos. Que os sistemas construídos para nos excluir podem ser redesenhados para nos fortalecer. E que a terra importa com a cor das mãos que a cultivam. Ela responde à dedicação, ao respeito e ao amor. Alexandra apertou a mão dele gentilmente. A verdadeira riqueza, continuou Marcos, olhando para cada rosto presente, não está nas contas bancárias ou nos títulos de propriedade. Está nas raízes que plantamos uns nos outros, nas sementes de mudança que cultivamos juntos de mãos dadas. Eles observaram o horizonte, onde novos campos seriam plantados na próxima estação, onde novas histórias cresceriam. Naquele dia, todos aprenderam que às vezes é preciso uma queda violenta para encontrar o nosso verdadeiro propósito. Que a justiça não tem a ver com vingança, mas com transformar sistemas quebrados em oportunidades que elevam todos, e que os ventos mais fortes podem derrubar um avião, mas não podem destruir a determinação daqueles que decidem permanecer de pé, com raízes profundas.